é um tecido duro. Não há vascularização. É claro, tem um nervinho do dente, mas isso não traz complicações. Agora, a periodontite, o periodonto, a gente está com tecido mole. Então é um pouco mais complicado. Então, a prevenção, né, dependendo do caso, eu já tive pacientes que não eram diabéticos, mas que tinham problemas periodontais, tinham que ter visita a cada 3 meses no consultório. Porque senão ele voltava 4, 5 meses e estava com a boca toda, ele não conseguia fazer um controle adequado. Então, o profissional tem que fazer. Tá? O ideal, assim, de 6 a 8 meses é o suficiente. Tá? E eu digo aqui, para o paciente diabético, um cuidado especial por causa das consequências que ela traz especificamente para esse caso. Tá? Então, a recomendação para o paciente diabético a cada 6 meses, fazer uma visita ao seu dentista, ver se está tudo bem, ele olha o periodonto, vê se não há gengivite, às vezes há um pontinho que tem que ser trabalhado alguma coisa, vale a pena fazer isso, é uma precaução muito importante. A correta higienização da boca é uma prevenção profunda da doença periodontal, né? E a escovação, aquela que nós falamos, né? A escovação ao acordar, que a gente diz para os nossos filhos, nós temos que fazer também. Ao acordar, ao dormir, após as refeições. Isso é fundamental. Isso está ao nosso alcance fazer isso, né? A cada um fazer para si esse cuidado. O uso do fio dental diariamente, né? O fio dental, por quê? O fio dental? Porque a escovação, ela faz nas faces livres, que nós chamamos. A face intermediária dos dentes, a escova não penetra. Então, se eu imagino assim, eu sou diabético, eu não tenho um controle ainda adequado, minha diabetes, tenho algumas dificuldades, se eu sei que a doença pode acontecer, a periodontal, e eu não consigo higienizar com a escova aqui, eu tenho que usar o fio dental. Né? O fio dental é para todos nós, mas o paciente diabético que está falando especificamente hoje, é fundamental essa questão do uso do fio dental uma vez ao dia, pelo menos. Tá? Evitar a inflamação da gengiva entre os dentes. O enxaguatório é um auxiliar, bom, não é fundamental, mas nos ajuda. Enxaguatório sem álcool, hoje a maioria está vindo sem álcool, até pouco tempo atrás não vinha aqueles enxaguatórios que botavam na boca, parecia que estava pegando fogo, a gente achava que aquilo limpava, não, aquilo era álcool somente, e álcool não serve para limpeza da boca não. Né? Então, enxaguatório sem álcool, de preferência. Há aqui um fator muito importante para os adultos, e às vezes, entrando novamente na questão da disciplina, né? Abdicar ou reduzir drasticamente o fumo e o álcool, porque o fumo e o álcool agravam as doenças da boca, especialmente a doença periodontal. Diminui respostas do nosso sistema imunológico, o álcool e o fumo. Aquele que usa constantemente traz respostas negativas em relação à doença periodontal. A gente tem pacientes, às vezes, que são fumantes que não conseguem deixar, com uma periodontite gravíssima e não sangra a gengiva. Né? E aí, então, mas como é que não sangra a gengiva? Porque o fumo e o álcool impedem isso. Mas isso não é bom sinal, é um péssimo sinal, porque não há resposta de defesa para esse paciente também. Né? Então, fumo e álcool, abolir, né? Além de outros fatores que é bom abolir isso também. Né? Olha só que detalhe importante isso aqui, pessoal. Que isso, às vezes, o próprio paciente nem o médico sabe. A doença periodontal severa, né? Não a gengivite, uma doença periodontal severa, interfere na quantidade de insulina necessária ao diabético, contribuindo para o agravamento da sua saúde. Alguém sabia desse fator? Não? Isso aqui é uma coisa muito importante. Porque às vezes o paciente diabético está lá e controla a insulina, e vai, e não consegue fazer aquele controle. E o paciente, e o médico vai e muda a medicação e procura dar outras orientações. Eles não estão cuidando muitas vezes que na boca desse paciente está uma periodontite grave. E essa doença inflamatória na boca provoca uma necessidade, às vezes maior, altera a necessidade de insulina. Então o que tem que fazer? Tratar a periodontite para que a insulina que seja inserida, não, mas que o paciente vai usar seja adequada. Né? Não é somente aumentar a dose ou a quantidade, não. Fazendo tratamento, isso aqui é uma coisa muito importante. Se a gente está fazendo o controle tudo certinho, da alimentação, da insulina, fazendo todo o controle, e a coisa não está indo para o caminho, dê uma olhada na sua saúde bucal. É um fator muito importante a gente perceber isso. E aí o médico deve ser avisado, né, se o paciente está com doença periodontal. Quer dizer, o paciente vai lá no consultório e diz, você está com doença periodontal. Você é diabético, avisa para o teu médico. Então nós vamos fazer o tratamento
tratamento, né, que às vezes demora um período um pouquinho maior, enquanto isso vamos fazendo um controle mais adequado da insulina necessária. Depois que acabou o tratamento periodontal, de repente pode retomar os pontos iniciais do tratamento daí. Tratamento odontológico para pacientes diabéticos. Olha por que a diabetes é um fator de risco maior para o tratamento odontológico também. Em tratamentos cirúrgicos e periodontais, quando precisa de uma cirurgia, como uma extração, né, ou um tratamento periodontal, é necessário para o paciente diabético tomar antibiótico. Tá? Porque as respostas dele estão diferentes. A gente vai mexer com bactéria na boca, né, o dentista vai mexer com as bactérias, vai ter que mexer. E essa bactéria vai ferir a gengiva, pode penetrar via gengiva ou via oral, muitas vezes, né, mais raro, mas via vascular para o sistema todo. Então ele tem que estar protegido com antibiótico. Tá? Então, veja, o ideal é evitar que venha essa doença, mas quando ela vem, vai ser tratada, né, fazer uma cirurgia, tirar um dente, fazer uma extração é uma cirurgia, né, e a periodontite também provoca muitas vezes a necessidade de umas cirurgias, é necessário antibiótico. Quando vocês forem dentista, vocês digam sempre essa situação para ele. Tá? Isso é muito importante. A posologia e tipos de medicamento, dentre eles antibióticos, analgésico e tonificante, deverão ser prescritos de acordo com a gravidade. Lógico, né? Cada paciente tem uma necessidade diferente do outro. Mas às vezes, como a senhora colocou, no caso de uma extração, como é difícil a cicatrização e a dor, né? Então, tem a ver, então, aumenta um pouco mais a dose, um antibiótico mais tempo, né? Um analgésico mais potente, muitas vezes, porque as respostas são diferentes do paciente diabético. Esse que é o fator fundamental para a gente entender. E aí que nós estamos falando, é necessário que haja esse diálogo entre o dentista, o seu dentista com o seu médico. Mas eu vou fazer tal procedimento, o dentista falar com o médico, dizer, o que podemos fazer, qual é a necessidade maior? Até para receitar antibiótico, muitas vezes a conversa tem que ser do dentista com o médico. Porque às vezes o médico já sabe o histórico maior do paciente, então o dentista ligava para o médico, dizer, vou extrair dente do fulano de tal, que é ter paciente diabético e tal. Qual é a medicação indicada? Isso é muito importante ter esse diálogo aí, tá? No tratamento do paciente diabético, tomar a medicação indicada, que foi pelo dentista e pelo médico, em parceria, não ir em jejum ao consultório odontológico para evitar a hipoglicemia. Tá? Isso aqui, sabem disso aí mais do que a gente, né? Como é importante não estar em hipoglicemia durante o tratamento. Evitar pular as refeições, aí no caso, né, o paciente já está com a refeição no horário certo. E isso aqui é interessante também, ó. Visando reduzir a tensão, as consultas, de preferência do dentista, devem ser realizadas de manhã. Tá? Porque, por dois motivos. Um, o paciente tomou café da manhã, a princípio, né, não pulou a refeição. Se ele é insulino dependente, já fez a sua insulina, então ele já está num equilíbrio bom, metabolicamente falando, do organismo. Então dificilmente vai dar algum problema na cadeira do dentista. Agora, vamos dizer que eu marco um paciente diabético para 6 horas da tarde, onde ele trabalhou o dia todo, está estressado, tomou insulina de manhã, não conseguiu fazer o lanche de tarde, chega na cadeira, já está ansioso, estressado. É um problema. É um problema para o dentista e para o paciente daí também. Então o ideal é marcar consultas de manhã e consultas curtas. Né? Não fazer consulta muito longa para o paciente diabético, porque é um pouquinho mais complicado para ele também. Quem possui próteses, seja dentaduras totais, né? Dentaduras parciais, ou próteses fixas, ou implante, a higienização rigorosa sempre, mas em prótese especialmente também. Porque uma prótese mal higienizada, mal limpa, ela cria fungos, e esses fungos podem provocar lesões na nossa boca. Então, higienização da prótese, uma escovação muito bem feita, diariamente, 2, 3 vezes por dia. Quem tem ponte móvel, após a alimentação, qualquer alimento, limpar a escova com uma escovinha propícia para ela, né? Uma escova para os dentes e outra escova para a prótese. A gente não deve usar a mesma escova que usa para os dentes para a prótese, por 2 motivos. O nosso dente é um tecido que se desgasta e não se repõe. Então, o nosso dente tem que ser uma escova macia. Agora, com a prótese que a gente tira da boca, aí pode ser uma escovinha mais dura. Tem uma escovinha de dente mais durinha, tem umas exclusivas para isso também. Tá? Então, uma escovinha mais dura para limpar melhor também. A prótese a gente pode fazer uma nova, os dentes a gente não tem como fazer novo. Né?
Próteses mal adaptadas, jamais deixar na boca do paciente diabético. De nenhuma boca, mas especialmente diabético, tem que ser trocadas, ajustadas, para não provocar lesões. A gente sabe que a cicatrização é difícil, né? O processo de reparação também. Isso aqui é importante, pessoal. Em indivíduos diabéticos que não estão controlados ou mal controlados, deve-se postergar o máximo possível a intervenção cirúrgica periodontal até que ele esteja no níveis aceitáveis de glicose no sangue. Quer dizer, eu estou com uma periodontite grave e não estou conseguindo controlar meu diabetes, né? A insulina está complicado. Primeiro, tente estabilizar a saúde para depois poder fazer o tratamento. Tá? Porque se a gente intervir num paciente desses, consequências graves poderão acontecer. Sangramentos, dores profundas. Então, primeiro controlar, para depois fazer o tratamento odontológico. Se eu aconselhado, você vai no dentista, tem que arrancar um dente, tem que ir no médico, ver se não é que está um vaso, ele faz o Sempre. Para depois trazer a resposta do médico. Sempre. Chegam fazendo consultório assim, eu sou diabético e tal, de como é que está o controle e tal, mas vai fazer, se é um tratamento uma cirúrgica, se é uma restauração não tem problema. Mas se é uma extração e um tratamento periodontal, né? O tratamento periodontal é a raspagem, né? Eu falei periodontal, não falei profundo aqui, que é o tratamento periodontal. A raspagem que é feita para remover o tártaro, remover a placa bacteriana, aquela limpeza no dente, aquilo faz parte do tratamento periodontal. Existe o tratamento periodontal um pouquinho mais profundo, que é cirúrgico também, que às vezes acorda em gengiva, né? Esse sim, precisamos sempre do respaldo do médico. É que nem um paciente cardiopata. O paciente está com algum problema, assim, vai ter que fazer anestesia, vai ter que fazer uma extração, o dentista tem a obrigação de ter o contato com o médico, né? No mínimo pedir autorização para o médico fazer. Eu fui arrancar o dente em 2 dias, eu não tinha problema. Mas a gente tem sorte muitas vezes, como se diz, não, a gente sorte, né, Wilson? Mas em todo caso, às vezes a gente vai e arrisca demais, né? Eu fui no médico, não, se o senhor fez assim, tudo bem. Não, excelente, aí é tranquilo. O que acontece às vezes assim, uma vez aconteceu uma situação de um paciente que ele era diabético não controlado, e não conseguia. E quando eu chegava no consultório, foram vários dentistas e não queria atender, ele não podia atender, a não ser que tivesse o controle e a autorização do médico. Daí ele foi buscar um dentista, às vezes a pessoa preocupada, ele não alertou que era diabético e foi fazer o procedimento. O paciente foi para o hospital lá, né, porque deu hemorragia, até cicatrização, para controlar depois aquele sangramento foi muito difícil. Né? Então ninguém tirava para ele porque estava descontrolado. Quando alguém não perguntou e tirou o dente para ele, ele caiu no hospital, aí, né? Quer dizer, agravou a situação da pizzaria. Né? Mas é bem interessante o senhor colocou. Em urgência odontológica, às vezes eu tenho uma dor grave, urgente, né? O que vamos fazer daí? Mesmo nesse caso, estou com dor de dente, estou com sangramento, tá? Sempre com um médico acompanhando. É aquele que conhece, o médico que conhece a situação do paciente, não é qualquer médico, né? Porque às vezes tem alguns que não tem esse conhecimento, mas é aquele que está conhecendo a situação do paciente. Porque pode dar alguma complicação e nós precisamos, o dentista não é médico, como eu falei, você não fez a faculdade de medicina, então ele tem que ter às vezes um acompanhamento do profissional da medicina junto com ele, para que não aconteça coisas sérias, né? E até a óbito pode ir, né? Até a gente sabe disso, pode levar até a morte também. Tá? Pacientes diabéticos bem controlados podem ser tratados como pacientes normais. Né? Está controlado, está tudo bem? Vamos ver o controle, vamos fazer o exame, ver se está tudo certinho? Vamos em frente, faça o tratamento normal, sem problemas maiores. Então, é para o paciente descontrolado, que ele está, não tem estabilizado. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa situação. Acho que é no próximo, não, mais adiante. Crianças diabéticas, só porque esse slide aqui, não vamos ver todo ele. Como a gente sabe que a criança diabética, o paciente diabético tem dificuldades, às vezes, de cicatrização, de resposta imunológica, a criança tem que ter uma atenção maior ainda. Né? Porque a gente sabe que o adulto, às vezes, ele sabe, conhece a sua preocupação, sabe do seu problema, e ele está consciente disso e consegue resolver. A criança não, a criança é mais difícil. Então a criança ela tem que ter um cuidado maior, uma frequência maior, a visita ao odontopediatra ou ao dentista, né? Um controle maior da lesão de cárie, lesão de gengiva, que a criança também tem. Imagina uma criança com diabetes e de repente vai ter que fazer uma extraçãozinha do dente de leite. Né? A gente diz, mas dente de leite é fácil de tirar. Eu já vi hemorragia em criança com dente de leite. Criança que tinha o dentinho assim e não parava de sangrar mais. Ficava 2 dias sangrando daí. Né? Não era diabético,
mas acontece. Então, para a criança, então, tem que ter um cuidado maior, né? Uma frequência maior, inclusive ao dentista. E a higienização da criança tem que ser feita pelo pai, pela mãe, pelo adulto, pelo responsável. Tá? A criança pode ter escovinha em casa, fazer a escovação, brincar com ela, mas quem faz a escovação efetivamente é o adulto. Tá? Ele que vai fazer a limpeza da criança. Então nós já falamos isso aqui, né? O diabético pode ter cicatrização retardada ou não cicatrizar, como a senhora colocou bem o exemplo. Né? É muito mais difícil a cicatrização do diabético, quando não está controlado especialmente. Né? A dificuldade de trancar o sangramento, que a gente já colocou. A baixa resistência às infecções, né? Então o organismo não consegue combater as infecções de uma forma adequada. Então, aquela doença que talvez no paciente que não tiver diabetes é algo mais fácil de resolver, no paciente diabético dificulta mais. Eu agora faz 15 dias que eu caí. Eu machuquei a perna, né? Aqui. Isso. Parecia ser meu osso, né? Fez, mas isso aqui secou. Olha, vê que tá a minha perna. Eu tive que ir no médico. Pra ver se tinha alguma coisa na canela, mas o osso está inteiro. Mas a cartilha tá assim, ó. Por isso que eu trouxe essa situação, porque no corpo a gente consegue detectar isso. Né? Estava seco e voltou. No corpo a gente sabe, machucou, ele demorou para cicatrizar. Na boca é a mesma coisa. E agora tem um agravante na boca, porque na boca, se não cicatriza, não fecha, há bactérias mil ali querendo às vezes aproveitar a oportunidade e colocar a doença mais séria na gente. Então, mais cuidado ainda. Aqui eu só vou ver só um esqueminha, nós vamos ver tudo aqui. O paciente odontológico, né, de pequeno risco, é aquele que tem um bom controle metabólico, né, está bem tranquilo, está controlando todos os traços ali das taxas, né. Esse paciente chegou no consultório odontológico, procedimentos não cirúrgicos, com as precauções devidas para qualquer paciente normalmente. Quando é um procedimento cirúrgico odontológico nesse paciente, pode ser preciso de uma sedação auxiliar, né, e uma adequação na dose de insulina. Então esse paciente aqui, ó, ele é de pequeno risco, é um paciente diabético com controle. Tá? Eu vou ter que ir lá no consultório fazer uma restauração, uma limpeza, tranquilamente, sem problemas maiores. Mas se é um procedimento um pouquinho mais profundo, que vai demorar um pouquinho mais de tempo, eu dou um ansiolítico e falo com o médico para ver a questão se a insulina se tem que aumentar um pouquinho, fazer uma adequação na dose. Tá? Esse é o paciente sem risco. Quero que seja todos vocês aqui, né? Esperamos que seja. Um paciente de médio risco, né? O controle metabólico é razoável, né? Mas não está com uma estabilidade, ela é flutuante, vamos dizer assim. A ausência de história recente de cetoacidose ou hipoglicemia, quer dizer, recentemente ele não teve situações hipoglicêmicas, né? Ele há muito tempo atrás, mas agora está controlado, mais ou menos controlado. Mas mesmo assim, não está com controle extremamente adequado, segundo as taxas que a gente vai analisar. Quando o procedimento é não cirúrgico, nesse caso a gente já pode dar para esse paciente. Primeiro ele vai fazer a adequação do controle metabólico dele, aí vai fazer o tratamento. Uma restauração, por exemplo, às vezes tem que fazer anestesia na restauração, tu dá um ansiolítico para ele, uma sedação auxiliar para o paciente ficar mais tranquilo, um tranquilizante, vamos dizer assim. Né? Cirurgias menores, não cirurgias grandes, cirurgias menores desse paciente com risco moderado, que ele está com um controle não muito adequado, ajuste da insulina e olha só, possibilidade de internação. Ah, eu tenho que me internar para tirar um dente? Às vezes sim. Às vezes eu preciso estar num ambiente hospitalar, porque se tiver algum risco, eu estou num ambiente mais adequado. Né? Então, pacientes de risco moderado, às vezes por pequenas cirurgias odontológicas, falando, e hospitalar. Né? Aí tem que baixar às vezes, passar um dia no hospital, né? Para fazer tirar um dente, é para o nosso bem-estar, nosso do paciente, né? E segurança profissional também do dentista. E o paciente de alto risco, né, de grande risco, controle metabólico deficiente, sintomas, né, de hipoglicemia recentes, as taxas alteradas. O que se faz nesse paciente? Tratamentos devem ser paliativos, quer dizer, coisa que não vai intervir mais no paciente. Deve-se adiar o tratamento até que as condições metabólicas se equilibrem. Então, nesse paciente que está alterado, de forma nenhuma eu vou poder fazer uma limpeza, uma raspagem nesse paciente, porque isso pode trazer um risco maior para ele, de vida. Né? E aí fazer um controle
com antibióticos, né? E um controle com o médico para poder depois retomar esse paciente e aí fazer o tratamento da periodontite dele, ou extração, ou o que ele tem que fazer. Tá? Então, o ideal é que a gente nunca chegue no grande risco, né? O pequeno risco, todo paciente diabético tem. Sempre ele é um pequeno risco, mesmo que seja controlado. Então, sempre tem que avisar para o dentista, eu sou diabético. Estou controlado, mas sou diabético, tá? Você precisa saber disso também. Tudo bem até aqui, pessoal? Já estão quase no fim. Vamos lá. Tipo assim, o logo tem como ver a medição, às vezes o tamanho do dente é grande demais. Se isso tem a Por ver com exemplo, assim, eu tenho a medição assim, dos dentes grandes. E eu vou dizer assim, cárie mesmo, eu me esqueci os anos que eu não tenho. Sim, Entendeu? E daí eu faço anual, eu gostava, mas eu não tive que fazer essa operação. O senhor fala primeiro a questão do tamanho do O dente. tamanho do dente, que daí, digamos, um dia que eu venha precisar de extração, vamos dizer assim, eu sou daquele assim, e eu não vou trabalhar no dente, fazer uma coisa assim toda, trabalhar para fazer tratamento de canal, coisa toda assim, eu acho que eu não vou fazer isso. Mas não precisa, né? O senhor nunca precisou. Não, hoje não. Não, pessoal, a doença odontológica não é algo que seja fatal para todo mundo. Não, eu vou ter uma cárie de dente. Não, ela vai acontecer, nós vamos ver daqui a pouco, porque a gente negligenciou em alguma coisa, né? Principalmente na higienização bucal, né? Quanto à questão de tamanho de dente, Fiz umas 2, 3 perguntas. então, isso, não vou tentar colocar assim. Questão do tamanho de dente não tem nada a ver com a questão do diabetes, né? Então, isso é genético, né? Às vezes a gente vê hereditário, é genético, então o tamanho de dente não tem nada a ver com isso, tá? Questão do controle que o senhor falou, eu recomendo assim, para o paciente diabético, a cada 6 meses. Se ele está bem controlado, a cada 6 meses uma visita ao dentista, né? Vai gastar um pouquinho lá, o colega, mas é uma coisa que vai ajudar. Vai evitar se eu precisar também no canal um dia, fazer extração, né? Então vai precisar fazer isso. Então a gente vai com o caixão cheio, com a boca cheia de dentes ainda, né? Tá. Esperamos chegar lá dessa forma daí. Mais ou menos isso, né? Eu até vou no alto pelo fato justamente de eu ir lá, de eu estar indo lá, não ter nenhuma cara. Mas é. E outra, o mais eu faço uma limpeza, e onde está essa limpeza não está. Por isso que eu digo, isso que é a questão importante, pessoal. Talvez mudando um pouquinho a visão da odontologia, eu vou no dentista quando tem uma cárie. Não, a odontologia ela serve para prevenção. O dentista serve para prevenir, não é para remediar as coisas. Então o ideal é a gente ir no dentista a cada 6 meses. Mas eu não tive cárie, vou daqui a 2 anos, 3 anos. Não, aí que é bom, vai a cada 6 meses, porque aí nós vamos evitando que aconteça uma lesão mais séria na gente. E com o paciente diabético, então, é mais complicado ainda, né? Então, cuida um pouquinho mais ainda, né? Tá? Vamos mais um pouquinho aqui, pessoal. Esse aqui nós já falamos também, né?